Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Na última vez que eu preguei, meu sermão ficou pela metade e eu quero retomar, porque a lição que eu quis compartilhar, enfatizar com os irmãos, é que a aprovação de Deus é melhor do que o aplauso dos homens. O ser humano, ele é tentado a viver de uma forma que seja agradável às outras pessoas. E muitas vezes ele se torna refém disso. Os homens acabam assumindo um papel muito grande e a pessoa não consegue se desvencilhar disso. E ele se torna escravo dessa questão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você deve buscar a aprovação de Deus antes, acima de qualquer coisa, e não se encantar com os aplausos ou o reconhecimento dessa vida, porque muitas vezes você não será reconhecido. Os seus feitos não serão lembrados. Não receberá nenhuma exaltação por conta disso. E Paulo disse: olha, isso não é importante. E nesse texto que começou com o versículo 18 do capítulo 13, ele dá duas dicas ou proíbe duas coisas. A primeira delas é: não adote a sabedoria do mundo. Não tem como você agradar a Deus ou viver na sabedoria de Deus se você adotar os valores do mundo, o que é importante para o mundo. E ele dá o exemplo disso, aquela questão envolvendo a liderança dele e de Apolo. Eu vou ler novamente o texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, para Paulo, se você está em Cristo, você pertence a Cristo, você tem todos os benefícios, você não precisa de ninguém, exaltar ninguém, você se realiza na pessoa de Cristo. Por isso que não dá para adotar os valores que o mundo tem em relação às pessoas, em relação à moral, em todas as questões. E aí a segunda coisa que Paulo vai dizer é o seguinte: olha, não julgue os servos de Deus. Capítulo 4, entrando aí até o versículo 5, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Depois então de ter nos exortado a não adotarmos a sabedoria do mundo, Paulo diz: olha, outra coisa que vocês não devem fazer
para que vocês não sejam levados por esse desejo de serem reconhecidos, percebidos pelo mundo. Não julguem os servos de Deus. Paulo nos desafia a não fazermos julgamentos de uns aos outros e, consequentemente, dos servos de Deus. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Devemos deixar Cristo fazer esse julgamento. Deixar Cristo julgar os seus servos. Porque Ele tem capacidade e tem autoridade para fazer isso com precisão. Os nossos julgamentos são superficiais. Os nossos julgamentos não conseguem ultrapassar a linha da aparência, daquilo que é externado. Mas o Senhor Jesus sonda os corações. O Senhor Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas intenções. E por isso Ele está apto a fazer esse julgamento. E logo Paulo começa dizendo, olha, é importante que os homens nos considerem como ministro de Cristo, como dispenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. É interessante que Paulo usa aqui uma palavra para se referir, que foi traduzida na nossa Bíblia por ministro, ou outra tradução pode traduzir como servo, não é uma palavra costumeira nos escritos de Paulo. Aliás, ele usa essa palavra uma única vez em todos os seus escritos. Aqui ele usa. E talvez ele tenha uma intenção importante aqui, porque é uma questão de ênfase. A palavra que Paulo usa aqui diz respeito àquelas pessoas que faziam o trabalho de escravo ou de prisioneiros nos navios de guerra dos romanos. Era o pessoal que ficava lá embaixo, preso, e remava o navio. Se você já viu o Ben-Hur, não essa segunda versão que eu não vi, mas a antiga de 1950, eu acho que são 3 horas, é um desafio muito curioso. Eu acho aquela história tremenda, quase bíblica, tão boa que é. Então lá tem um momento em que tem a ida até Roma, aí tem um navio desse e o pessoal está lá embaixo, a galera de baixo mesmo, presos aos seus remos, e um camarada numa batida, o pessoal dando o máximo. E claro, eles não tinham escolha. Então Paulo usa aquela palavra para se referir a esse tipo de gente. Olha, que as pessoas nos considerem como escravos. Com o passar do tempo, aquela palavra ganhou uma conotação melhor, mas ainda continuou sendo auxiliares de serviço secundário. Alguém que ajudava na saúde ou em outra coisa qualquer. Mas nunca como sendo um posto principal, como sendo algo secundário. Então Paulo está dizendo, irmãos, olha, que nós sejamos considerados, ou que nos considerem como ministros, como gente do segundo escalão, porque o escalão principal é Cristo. A pessoa central é Jesus Cristo, e nós estamos aqui embaixo. Nós não precisamos de idolatria humana, nós não somos celebridades, nós não somos estrelas, nós somos servos, nós somos escravos, que estamos aqui para servir uns aos outros. É difícil para o crente, não transformado totalmente, engolir essa ideia de servo. Porque por alguma razão, fruto do nosso pecado, nós temos a falsa noção de que nós somos senhores. E em algum reino a gente quer dominar e quer ter súditos. A gente se acha facilmente estrela, talvez pela formação,
ou pela criação familiar, por questão de status, de posses. E a gente não gosta de se enxergar como gente ou funcionário do segundo escalão. A gente quer estar por cima. A gente gosta de ser estrela. E Paulo está sendo humilde não só no seu discurso, seguindo os exemplos do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre. A gente gosta de história inversa, né? Não sei você, mas quando você vê alguém contando uma história que veio lá de baixo e sobe e é riquíssimo, você fica, olha aí, cara, que coisa impressionante. O cara era pobre, aquela mulher, olha aí o que ela fez hoje, olha aí a grandeza. A gente para ouvir essas histórias. Gente que era pobre e ficou rica. Gente que era nada e agora está no topo. A gente não gosta muito do tipo de história de Jesus. Gente que era gloriosa, majestosa e deixa isso para se fazer pobre por causa dos outros. E esses outros inclui você, inclui a mim. Nos inclui. Então Paulo está dizendo, olha, a gente não precisa ser considerado além de servos, de auxiliares do segundo escalão. A glória é de Jesus. E ele, sendo quem ele é, se tornou servo. Ora, quem sou eu para resistir? Paulo era o remador lá de baixo, aquele escravo amarrado, acorrentado na camada inferior dos navios de guerra dos romanos, que não tinha nenhuma importância. Se ele se desgastasse pela exaustão da viagem, era trocado e facilmente descartado no meio da viagem no mar. Então Paulo usa essa palavra, talvez para ser enfático, de que aquilo que eles estavam fazendo, querendo endeusá-lo juntamente com Apolo, Pedro, não era a realidade do que eles enxergavam a respeito de si mesmo. Mas ele não diz que é apenas o remador ou o sub-remador, o rapaz do segundo escalão. Ele se coloca também como sendo mordomo, ministro e dispenseiro ou mordomo. Ele pega outra figura também interessante. Só que no nosso contexto, a palavra mordomo não é uma palavra muito boa. A gente tem a ideia de mordomia. O que é a mordomia? É o camarada que não fez por onde receber certas coisas, certos benefícios, certos privilégios, e ele consegue, não é? Quando eu era criança, o sonho de todo mundo era ser funcionário público. Por quê? Mordomia. Todo mundo queria ter mordomia, né? Os bancos, etc. e tal. Era bom. Polícia Federal, então, nem se fala. Esse aqui era bom mesmo. Era quase um rei. Tá? Tinha tem esse conceito negativo. Mas no tempo do Novo Testamento, o mordomo era o camarada que trabalhava numa fazenda, numa casa, e ele era o administrador dos bens alheios. Talvez tivesse até um orçamento, mas ele contratava funcionário, ele dispensava, ele comprava mantimento, ele cuidava daquilo que não pertencia a ele. Ele não era dono absolutamente de nada. Ele era o administrador dos bens dos outros. Paulo disse, olha, nós somos essas pessoas. Nós não temos nada.
Nós só administramos aquilo que o Senhor Jesus nos incumbiu a fazer. Nós proclamamos o Evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus, e é isso que nós fazemos. Nada além. Somos administradores. A gente gosta de ter. A gente gosta de posses. Nós desejamos posses. Parece que elas nos dão uma certa segurança. Só que quando nós chegamos a Cristo, nós não temos nada. Ele é tudo. A riqueza de alguém não está naquilo que ele tem, mas na pessoa de Jesus. No relacionamento que ele tem com o Senhor Jesus. O rico que se fez pobre, na verdade, abriga o maior tesouro dessa vida. O maior tesouro está na pessoa de Jesus. O rico que se fez pobre nos torna ricos, porque o que é dele é compartilhado conosco. Nós não temos nada, nós administramos aquilo que pertence a Cristo. Você se enxerga como um escravo ou como um senhor? Você se enxerga como um gerente ou proprietário? Como é que você quer que as pessoas vejam você? Como um senhor ou como um servo? Como um proprietário ou como simplesmente um administrador? Paulo diz, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, administradores dos mistérios de Deus. Só isso. Nada de celebridade no reino de Deus. Nada de culto à personalidade. Porque Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é proprietário. Diante dele, nós não temos nada. E não somos mais do que servos. E aí, Paulo diz uma coisa muito importante. E ele diz, olha, mas o fato de nós sermos servos, o fato de nós sermos administradores, tem uma coisa importante que sobrepõe todas as outras. E o que é? Verso 2. Ora, além disso, o que se requer, o que se espera ou o que se cobra desses dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só, aprendemos aqui que a responsabilidade principal do mordomo é ser fiel ao seu senhor. A questão não é popularidade. Paulo está dizendo, olha, a questão não é o quanto eu sou popular entre vocês ou outros lugares. A questão não é se Apolo é um pregador melhor do que Paulo. A questão é, Paulo, Apolo, Pedro, são fiéis em fazer o trabalho que Deus designou a eles? Essa é a questão. Não é? A questão não é o tamanho da igreja, que alguém é pastor. A questão é, somos fiéis àquilo que Deus tem colocado diante de nós? Esses dispenseiros que nada têm, Deus quer que eles sejam fiéis. Jesus conta uma parábola dos talentos para exaltar a fidelidade dos servos. E aqui mais uma vez, a fidelidade. Agora, o que significa fidelidade? Fidelidade significa excelência, por exemplo. Fidelidade não significa que você faz muito, ou que você faz muito mais ainda, mas significa que você faz aquilo que é o melhor. E isso desde as pequenas coisas até as maiores. Porque o raciocínio humano é o seguinte:
não dá importância a responsabilidades pequenas, a coisas menores, aguardando uma responsabilidade grande, não é assim? Jesus diz, olha, se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. A lógica de Jesus é diferente. Então ser fiel é também naquelas coisas pequenas. É ser fiel naquelas coisas aparentemente sem importância. Porque quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Fazer significa fazer o melhor. Tem um senhor, tem uma história muito bonita chamado Dougal Smith, o nome dele. E ele foi criado no Maranhão, Barra do Corda. O pai dele foi missionário na década de 30, 40, alguma coisa assim. O pai dele era canadense, veio com um missionário solteiro. E segundo ele chamava de dizer que a mãe dele era búlgara. Falava muito pouco ou quase nada. Então ele era filho desse canadense. E os filhos cresceram e eu fui estudar fora. E o Dougal, parece que ele, dos que nasceram 9, mas que sobreviveram 4. Né? E o Dougal Smith foi estudar, tentar a vida nos Estados Unidos. E aí arrumou um trabalho num pequeno laboratório. E ele dizia assim, eu vou fazer o melhor aqui, do serviço de limpeza, porque quando vier a oportunidade, ele acreditava, eu quero estar pronto. E ele foi cuidadoso, zeloso no serviço de limpeza. Aí ele conta que o chefe dele já estava observando ele e chegou para o Dougal um certo dia e diz, Dougal, eu acho que é apelido de Douglas, talvez, não sei. Amanhã você vem com outra roupa que eu quero que você seja meu auxiliar no escritório. Ele disse, por isso não, já estou preparado há muito tempo. Tirou o macacão que ele usava e ele estava com a roupa do escritório embaixo. Porque ele disse, eu estou acreditando, eu vou ser bom no pouco. E vai cortar a história do Dougal, ele foi muito bom negociante. Eu sei que ele terminou a vida num emprego de alto escalão, um dos órgãos do governo americano, e ele reformava casas para vender. E ele mandou dinheiro para construir igrejas no Maranhão e no Ceará. Talvez mais de 50 igrejas. O Dougal Smith deu recursos para isso. A intenção dele não era simplesmente ganhar dinheiro. Mas o que me chama a atenção é que ele, como um cara trabalhando na limpeza, pode ser assim, limpeza ninguém dá importância. Mas ele conta no livro dele, olha, vou fazer o melhor aqui para que eu possa melhorar no meu trabalho. E aí ele conta que ele ia com a roupa já debaixo do macacão. E o camarada ficou mais impressionado com ele ainda, porque, rapaz, esse cara é obstinado mesmo, né? Mas fiel nas pequenas coisas. Se nós não formos fiéis nas pequenas responsabilidades, segundo Jesus, nós não seremos nas responsabilidades maiores. Isso vai muito contra o que a gente pensa. Mas fidelidade envolve excelência. Envolve também integridade, claro. Fidelidade significa que estamos acima de qualquer reprovação moral nas nossas vidas. Não significa que somos perfeitos, mas significa que somos íntegros. Fidelidade também significa confiança. Pessoas confiáveis, que cumprem os seus compromissos. Deus nos delegou uma tarefa e espera que esse trabalho seja concluído, seja feito. Fidelidade também significa perseverança até a linha de chegada. Muitas vezes começa bem e termina mal. Às vezes o começo é maravilhoso, mas se perde no meio do caminho e termina mal. Conheço situações assim, realmente é muito triste. É importante que a gente saiba
que Deus está muito interessado na nossa fidelidade, não na nossa produtividade. Às vezes a gente confunde quantidade, produtividade com fidelidade. E nem sempre, ou quase nunca, isso é a mesma coisa. E o que Deus quer de você, que é um dispenseiro? Que você seja fiel. Fiel com o tempo que Deus te dá. Fiel com o trabalho que Deus te dá. Fiel com a família que Deus te dá. Fiel em tudo. Tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Mas a nós cabe fazer cada coisa com interesse de coração, buscando não a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. É você buscar a fidelidade não para ser reconhecido pelas pessoas, mas para ser aprovado por Deus. E se contentar, se alegrar com isso. Se alegrar no fato de que o Senhor está vendo. Então, por isso, no versículo 3, Paulo diz, olha, eu tenho essa missão de agradar a Deus, eu não estou muito preocupado ou interessado aqui que eu seja julgado por alguém ou por algum tribunal humano que seja. Não que eu declare a minha justificação, mas porque quem julga é o Senhor. Então Paulo não deixava se abater pelo julgamento das pessoas, porque muitas vezes você pode ser criticado ou você pode ser elogiado, e isso acontece frequentemente. Mas Paulo diz, olha, Deus, no final das contas, é que faz o julgamento nosso. Então, eu não estou preocupado em ser julgado por vocês ou por nenhum outro tribunal humano aqui, né? Do versículo 4. Por quê? Porque a minha consciência não me acusa. Agora, isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque uma pessoa pode ter uma consciência cauterizada, pode ter uma consciência danificada, e aí não vai ser acusado, não é? Não tem político aqui, eu posso falar, né? Você pega um político habitualmente que desvia verba, ele vai dizer, minha consciência não me acusa de nada. Mas nesse caso, o tribunal dele é o tribunal dos homens. Ele vai prestar conta, não é? Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou tranquilo, porque o que eu fiz, a minha motivação, o modo como eu fiz foi um só, foi agradar a Jesus Cristo. Então, diante disso, de querer a glória dos homens, eu não devo nada, não é? Agora, nem por isso eu me dou por justificado, mas quem julga é o Senhor, não é? A razão pela qual ele não julga a si mesmo é essa aí que é apresentada no versículo 4. Deus, o Senhor Jesus, é que julga. Então, Paulo sabia que ele estava servindo a Deus fielmente, não é? E que somente o seu mestre, o Senhor Jesus, tinha o discernimento e a autoridade para julgá-lo com precisão. Então, desse lado do céu, nós vamos conviver com isso. Ora elogios, ora críticas. E aí, se a gente não tem a consciência do julgamento ou da aprovação de Deus, nós podemos ser facilmente, às vezes, encorajados por pessoas, mas outras vezes a gente pode ser devastado pela opinião dos outros. E graças a Deus que em Cristo a gente aprende a lidar com isso. Porque se você não se alegrar, não se realizar na pessoa do Senhor Jesus, você vai ficar refém, vai perder noite de sono, vai perder a saúde, por causa de opiniões das pessoas a seu respeito. E a gente não tem controle sobre a opinião das pessoas. As pessoas podem pensar o que quiser a nosso respeito, pode tirar as suas conclusões, a gente não tem controle, mas eu tenho controle sobre mim.
de me refugiar na pessoa do Senhor Jesus. E aí é o que importa, é a aprovação divina e não o aplauso dos homens. Nem a peia, que muitas vezes injustiçada, maldosa, danosa, mas eu volto para Jesus. Eu nem me encanto com os elogios, nem acredito nos elogios para que eu não fique acima, mas também não vou acreditar nas críticas ou nas palavras que podem me devastar, sem que eu me encontre na cruz do Senhor Jesus, na pessoa de Cristo. E ali é o meu ponto de equilíbrio. O elogio demais eu posso passar, rapaz, eu acho que eu sou bom mesmo. Posso me enganar. E os elogios podem vir também por várias motivações. Mas por outro lado também eu posso ser destruído quando a palavra é negativa. Aí em Cristo eu encontro o equilíbrio. Eu encontro o sentido. Eu encontro a segurança. Nem demais para um lado e nem para o outro. Então Paulo fazia exatamente isso. Se refugiava exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente deve aprender a não levar muito a sério as críticas e nem os elogios. Reconhecer simplesmente que fazem parte da vida, mas não como algo final. Devemos sim temer a Deus e levá-lo a sério, porque nós iremos prestar contas a Ele. Capítulo 3, Paulo já nos ensinou isso, sobre o julgamento das nossas obras. Aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, isso será julgado. É a avaliação dele que importa em última análise, não das pessoas. Porque a aprovação de Deus é melhor do que o aplauso dos homens. Paulo conclui no versículo 5, dizendo, olha, não se preocupem e nem façam julgamentos antes da hora, até que venha o Senhor. E quando o Senhor vir, Ele não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E aí então, cada um vai receber o seu louvor da parte de Deus. Então Paulo diz, olha para frente, quando as suas obras serão avaliadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não se destrua diante das críticas, mas também não se encante diante dos elogios. Porque o que Deus quer de você é que você seja fiel, porque no final você vai ser recompensado. Ou seja, somente uma pessoa tem percepção e autoridade para nos julgar. Então, não é sensato eu e você ficar julgando as pessoas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pensando aqui em líderes, nós não devemos julgar a intenção da pessoa, o coração da pessoa. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz, eu posso julgar. Você percebe a diferença? Isso é importante. Porque muita gente diz, o cristianismo, a religião do amor, tolera tudo. Não, não é verdade. Não é? Então você vê alguém dizendo algo sobre as Escrituras, uma mentira. Então você pode julgar aquilo que a pessoa falou. O coração dela, Deus vai julgar. Alguém fez algo, você pode julgar o que foi feito, mas não o coração. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, olha, então não se apresse em fazer esse julgamento. O Senhor vai trazer à luz essas coisas ocultas. O Senhor vai recompensar aquilo que os seus servos tiverem feito. Alguém escreveu o seguinte: tenha em mente que, se o diabo não consegue nos levar a fazer o errado, ele nos tentará fazer o certo pelos motivos errados. Talvez ele não consiga,
fazer você realizar algo errado. Mas outra estratégia é você fazer o certo por motivos errados. E Paulo está batendo muito nessa questão da motivação. Jesus Cristo conhece as nossas motivações. Conhece o nosso coração. Então nós somos chamados para servir, para administrar aquilo que Ele tem colocado diante de nós. E Ele requer que nós sejamos fiéis. E a nossa motivação deve ser Jesus Cristo, a aprovação de Deus. E ao fazermos isso, no final das contas, nós seremos recompensados. Se você está servindo ao Senhor, por que você está fazendo isso? O que te leva a fazer isso? É obrigação? É por pressão? É por culpa? Se eu não fizer, eu me sinto culpado. É porque você quer que os outros vejam e admirem você? Todos esses são motivos errados. Agora, se você e eu servimos a Cristo fielmente, pelos motivos mais puros possíveis, Ele nos promete um louvor no tribunal de Cristo. Paulo diz, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tá? Talvez pode ser, muito bem, servo bom e fiel. Entra na companhia do seu Senhor. Muito bom. Isso será a maior glória do que qualquer coisa que nós conhecemos nessa vida aqui. Vai ser um louvor que vai ressoar para sempre. Maior reconhecimento, maior elogio. Por quê? Porque a aprovação de Deus é melhor do que o aplauso dos homens. O que nós estamos buscando? Reconhecimento humano ou aprovação divina? O que nos encanta mais? O que nos alegra e nos dá segurança? Aprovação divina ou aplauso humano? Que o Senhor, mediante o seu Espírito, possa nos conduzir por uma busca pela aprovação dEle acima de qualquer outra coisa.